Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, de perfumes, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, já se inscreva aqui abaixo e ative o sininho. Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro para vocês, mais uma vez um livro controverso. O livro é Psicose Ambientalista, do Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Para quem não conhece o Dom Bertrand, ele é membro da família real brasileira, ele é bacharel em Direito e ele é um ativista a favor da monarquia no Brasil, não daquele jeito, a chamada monarquia absolutista, mas uma monarquia parlamentarista, como existe na Inglaterra, por exemplo. E ele escreveu esse livro falando sobre as questões do meio ambiente. Ele foi publicado em 2012, não é difícil de ser encontrado. Eu achei o livro muito interessante, muito polêmico, por isso eu trouxe aqui para vocês. O livro é dividido em duas partes. Na primeira parte, o Dom Bertrand vai questionar o aquecimento global. Ele vai pegar falas, dados de vários cientistas, tanto brasileiros como estrangeiros, que contestam essa ideia do aquecimento global. Esses cientistas que o Dom Bertrand cita vão falar que os estudos que a ONU usa são desatualizados, que existem erros, que, por exemplo, essas mudanças climáticas que a gente está vivendo, nem os cientistas, nem o Dom Bertrand vão negar que tem havido mudanças climáticas, mas eles vão afirmar que essas mudanças são naturais da Terra e que em outras épocas houve temperaturas parecidas com as que a gente tem hoje e temperaturas mais frias, que isso na verdade são ciclos de temperatura, de clima da Terra, e que a interferência do homem, na verdade, é desprezível. O homem não tem esse impacto todo no meio ambiente em relação à temperatura, aquecimento. E esses cientistas vão contestar também o papel do gás carbônico, vão dizer que, na verdade, o gás carbônico é o gás da vida, necessário para as plantas fazerem fotossíntese, e que se houvesse mesmo um aquecimento, teria, na verdade, muitos benefícios para a humanidade. Esses cientistas também vão explicar qual é a diferença entre tempo e clima, que o clima ele tem que ser estudado por um período de tempo maior, em geral 30 anos, e o tempo, como a gente fala coloquialmente, é o tempo de hoje. Por exemplo, aqui está nublado e volta e meia aparece o sol, isso é o tempo de hoje. Mas o clima é outra coisa, o clima pode ser temperado, o clima pode ser tropical, etc. E para você afirmar isso, você tem que estudar esse clima dessa determinada região por um longo período de tempo. Além disso, esses cientistas vão afirmar que ainda não se sabe tudo sobre como o clima da Terra funciona de modo geral. Acho que a ciência ainda não chegou num nível que ela consegue afirmar quais são os fatores que influenciam o clima, como isso se dá. Eles vão argumentar que uma das coisas que já se descobriu é que o Sol influencia muito, que os vulcões influenciam muito e que o papel da atividade humana é muito pequeno. Se houver um papel, se o ser humano realmente tiver alguma influência. Nisso, eu acho importante deixar claro aqui que tanto o Dom Bertrand como esses cientistas, eles não estão dizendo que a poluição não seja um problema. Eles estão separando a questão do aquecimento global com a questão da poluição do meio ambiente. Eles vão dizer que sim, a gente tem que preservar o meio ambiente, tem que cuidar para que o ar seja limpo, para que a água seja potável, etc, etc, etc. Mas que isso é uma questão à parte da questão do aquecimento global. E eles vão, inclusive, argumentar que esse dinheiro todo, esses programas todos gastos para reduzir emissões de carbono, são equivocados e que esse dinheiro deveria ser investido em tecnologia que ajude o ser humano a
conviver com essas mudanças climáticas que sempre ocorreram, certo? Gente, eu vou ter que dar uma olhadinha nas minhas anotações, porque eu não quero esquecer nada. Inclusive, esses cientistas vão falar que é mais provável que a gente esteja caminhando para um período de resfriamento global ao invés de aquecimento. E eles vão dizer que as Nações Unidas e os outros cientistas a favor do aquecimento global, eles tentam desqualificar os céticos, aqueles cientistas que contestam. Por quê? Porque há um interesse nessa ideia de aquecimento global. Eles vão argumentar, principalmente o Dom Bertrand, que isso é uma maneira de que as Nações Unidas, os órgãos internacionais, terem mais poder e virarem uma espécie de governo mundial. Aqui a gente pode fazer um paralelo com os livros do Jorge Scala, que ele vai dizer a mesma coisa, só que ele vai tratar de outras questões. E o Dom Bertrand vai afirmar que usa-se essas ONGs ambientalistas, as Nações Unidas, esses diversos institutos internacionais, eles usam esse medo de uma catástrofe ambiental para assustar a população, para que a população dê mais poder a esses órgãos ambientalistas que vão minando a soberania nacional dos países, para que eles possam ter mais controle sobre os diversos países e sobre a população. E ele vai falar também, em mais um paralelo com esse livro do Jorge Scala, que o controle de natalidade também é proposto nesse sentido de preservar o meio ambiente e que, na verdade, é mais uma proposta para controlar a humanidade. Nesse sentido, em relação ao medo e à propaganda, ele vai falar que a mídia também contribui muito para isso, que todo e qualquer desastre ambiental, a mídia coloca a culpa no aquecimento global, sendo que catástrofes ambientais, por exemplo, chuva muito forte, tornado, maremoto, etc., sempre aconteceram e não tem nada a ver com o aquecimento global. A diferença é que, como hoje existem muito mais pessoas no planeta e a gente tem a tendência a viver aglomerado nas grandes cidades, morre muito mais gente nessas catástrofes climáticas do que morria antes. E como a gente tem uma tecnologia muito mais avançada, uma economia muito mais desenvolvida, os prejuízos são bem maiores. Mas não quer dizer que isso não acontecesse antes. E ele vai dizer que essa ideia ecológica, na verdade, esse é um dos pontos chaves do livro, é o que ele chama de comunismo verde. As ideias são basicamente socialistas, dar mais poder ao Estado para controlar a população, para controlar a economia, essa exigência de uma sociedade igualitária, essa crítica ao capitalismo que está muito no centro dessa ideologia ambientalista. O Dom Bertrand vai dizer que isso, na verdade, é socialismo, só que agora vestido de verde. E, ironicamente, são os regimes comunistas, socialistas, que mais poluem. Mas a gente não vê, por exemplo, falarem da China com tanta frequência como um grande poluidor, nem a pressão das Nações Unidas para que a China polua menos. Geralmente as pressões são para que os países subdesenvolvidos não consigam se desenvolver ao nível das grandes potências. É uma forma de atrasar economicamente os países subdesenvolvidos, segundo Dom Bertrand. E para isso, eles usam toda uma máquina de propaganda. Como eu disse, eles procuram fazer com que a população fique com medo de futuras catástrofes ambientais, de modo que a população vote a favor de regimes mais totalitários, que tenham mais controle sobre a vida pública e a vida privada, para que esses governos, que vão culminar num governo mundial, protejam essa população
desse apocalipse ecológico. E ele vai dizer que dentre os meios de propaganda estão essas notícias que eu comentei, mas também a falsificação de mapas. Aí ele dá um exemplo de um mapa que foi feito, onde diminuíram muito a Groenlândia, como se ela tivesse perdido vários quilômetros de gelo, de geleiras. Isso é uma forma de propaganda, e ele vai dizer que as ideologias totalitárias, elas sempre usam do medo da população para que elas ganhem poder. Essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte, o Dom Bertrand, como eu disse, ele é bacharel em Direito, ele vai analisar a legislação ambiental no Brasil e quais são os efeitos dessa legislação. Nessa parte, a linguagem é bem jurídica, é uma parte que eu achei assim, meio chata, mas quem tem interesse por direito, quem é advogado, quem trabalha na área, acho que vai se interessar muito. Ele vai dizer, entre outras coisas, que a proporção de terras usadas para agricultura no Brasil é muito pequena em relação ao tamanho do território, e que a agricultura brasileira é uma das chaves da nossa economia e tem aumentado muito a sua produtividade. A gente geralmente tem a impressão de que o espaço que a agricultura usa vem sempre aumentando, mas ele vai dizer, na verdade, que esse espaço tem diminuído. O que acontece é que a produtividade tem aumentado. E aí ele vai falar que se a gente quer ter um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que respeite a natureza, a gente tem que investir em produtividade, para que um território cada vez menor a gente consiga produzir mais, não usando leis ambientalistas que colocam uma área enorme como área de proteção permanente. E nisso ele vai dizer também, vai afirmar que existe um interesse internacional para que o Brasil não atinja o seu potencial econômico, para que o Brasil não produza tanto, para que ele não seja competitivo nesse mercado internacional. E existe também um interesse econômico pela Amazônia, porque lá tem jazidas de ouro, tem vários minerais, tem uma biodiversidade muito rica e ainda pouco conhecida, e que por isso há iniciativas de países desenvolvidos e das Nações Unidas para transformar esse território da Amazônia em um território controlado internacionalmente, o que fere a soberania brasileira. E ele vai criticar muito isso. Ele vai dizer também que essas leis ambientais, ao invés delas prejudicarem os grandes latifundiários, quem mais se prejudica com essas regulações todas, com essas multas, etc., são os pequenos agricultores. Ele vai apresentar o antigo Código Florestal para a gente, e o novo, vai analisar as mudanças e vai falar que ele vai ser muito crítico em relação a esse Código Florestal e em relação às leis ambientalistas, e ele vai mostrar o impacto econômico que essas leis terão se elas forem cumpridas à risca. Aí ele vai mostrar diversas culturas de diversos estados, cultura eu falo em produção agrícola, cultura de maçã, de cana-de-açúcar, etc. E de agropecuária, e vai mostrar quais seriam os efeitos econômicos dessas leis para essas populações. Isso ele vai ser bem detalhista, então tem bastante informação. Aqui é importante frisar também que o Dom Bertrand, ele não é contra uma legislação ambiental. Ele é contra essa legislação ambiental atual, o que não quer dizer que ele seja contra toda e qualquer legislação ambiental, que ele não tem interesse nenhum por ecologia. Dentro dessa parte do livro também, ele vai falar da importância da propriedade privada. Ele é um católico, então o livro dele tem essa perspectiva católica bem aberta. Ele vai falar do papel da igreja, vai falar de lei natural. Então, nesse sentido, é mais uma semelhança com os livros do Jorge Scala. É um livro curto, tem um pouco menos de 200 páginas. A linguagem é mais ou menos acessível.
Porque, como eu disse, nessa segunda parte fica um pouco jurídico, mas de modo geral dá para ler sim, ainda que você não tenha conhecimento de direito. As falas que ele selecionou dos cientistas também são fáceis de entender. Tem toda uma ciência por trás que é bom que você tenha conhecimento para ler o livro, mas se você não sabe nada de clima, de temperatura, etc., você vai entender do mesmo jeito. Para quem se interessa por esse assunto, por essa visão, existe aqui no YouTube também o canal do professor Ricardo Felício, que é um cientista que também contesta essa tese do aquecimento global. E ele vai explicando porque ele contesta, porque ele critica, então é uma dica aqui que eu dou para vocês. Vale a pena conferir. O livro, como eu disse, ele é muito polêmico, porque ele vai criticar também políticas indigenistas, reforma agrária, dentre outras coisas. Então eu sei que ele vai ofender muita gente, mas independentemente disso, eu acho interessante principalmente a primeira parte, em que ele mostra essas teses dos cientistas céticos, porque eles criticam essa ideia do aquecimento global. Mas a segunda parte também é interessante, porque a gente pode ter um olhar sobre a legislação ambiental brasileira, que pouca gente conhece. Eu não conhecia, por exemplo. Então é um livro que eu recomendo. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você trabalha em alguma área relacionada a direito ambiental, eu ficaria muito feliz com a sua opinião sobre o livro. Da mesma forma, se você é cientista, trabalha nessa área, comenta aqui abaixo o que você achou, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos do livro. Se você ficou curioso ou curiosa para ler, comenta aqui abaixo também. Eu, infelizmente, não estou com o livro impresso aqui. Eu li online, mas, como eu disse, não é difícil de encontrar. Vocês podem ver a capa do livro aí na capinha do vídeo, certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo. Não esquece de comentar, compartilhar e deixar o seu joinha. E a gente se vê num próximo vídeo, ok? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo.